Ok, vamos mergulhar de cabeça numa questão que é ao mesmo tempo complexa e atemporal. O que realmente significa ser salvo? Para a gente conseguir desvendar isso, vamos nos aprofundar nos pontos principais de uma discussão com o pastor Cesar Cavalcante. Ele nos ajuda a clarear os conceitos centrais da salvação dentro da teologia cristã. A nossa jornada vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, o enigma da salvação. Depois, a obra de Deus e a nossa resposta. Vamos ver também as pistas de Deus na cultura. Daí, uma pergunta delicada. Dá para perder a salvação? E por fim, a gente amarra tudo. Salvação, reino e o juízo. Então, para começar, vamos entender a tensão principal que está bem no coração da teologia da salvação. É um verdadeiro quebra-cabeça que intriga teólogos há séculos. E isso nos leva direto a uma das maiores questões, né? A salvação é algo que Deus faz por nós ou é algo que Ele faz conosco? Vamos tentar entender como essa mecânica funciona. Olha, aqui a gente se depara com dois pontos de vista principais. De um lado temos o monergismo, a ideia de que a salvação é uma via de mão única, sabe? Totalmente obra de Deus. Mas a perspectiva bíblica que a gente está explorando aqui, ela se inclina mais para o sinergismo. Agora, calma, isso não significa que a gente conquista a salvação por mérito, de jeito nenhum. Significa que somos chamados a responder, a cooperar, aceitando ativamente o presente da graça que nos é oferecido. E essa analogia do milionário e do mendigo é perfeita para ilustrar isso. Pensa bem, o mendigo não contribui com nada para aquela riqueza. Ele não pode ter crédito nenhum. A única coisa que ele faz é estender a mão e receber o que é oferecido de graça. Esse ato de receber não o transforma em doador, claro. Ele simplesmente se torna o receptor de uma graça incrível. Certo. Se aceitar esse presente da salvação é uma parte fundamental do processo, o que acontece com quem nunca nem ouviu falar dessa oferta? Isso nos leva a uma questão teológica gigantesca. Qual é o destino das pessoas em culturas que nunca foram alcançadas pela mensagem de Jesus? A perspectiva teológica aqui é bem direta. Estar sinceramente errado não é a mesma coisa que estar certo. A ignorância, por mais inocente que pareça, não é vista como um caminho alternativo para a salvação. É exatamente por isso que a urgência de compartilhar a mensagem é uma força tão poderosa no cristianismo. E isso se torna incrivelmente real quando a gente olha para um exemplo missionário na Papua Nova Guiné. Quando os missionários contaram a história do Evangelho pela primeira vez, eles deram de cara com um problema chocante. A tribo local não via Jesus como herói. Pelo contrário, eles celebravam Judas. Por quê? Porque na cultura deles, a traição e o engano eram vistos como características admiráveis de astúcia. Então, como é que se compartilha uma história de sacrifício com uma cultura que valoriza a traição? A resposta, surpreendentemente, estava escondida ali, nas próprias tradições deles. Eles tinham um conceito chamado Tótem da Paz. Era a forma mais profunda e definitiva de acabar com uma guerra. Uma família entregava o seu próprio filho à tribo inimiga como uma garantia viva de paz. E aí estava a chave de tudo. O missionário percebeu que a linguagem para o evangelho já existia naquela cultura. Ele pôde explicar que Jesus era o tótem da paz de Deus para a humanidade. De repente, uma história que parecia de traição se transformou numa história do sacrifício supremo pela paz, e a mensagem do evangelho se tornou finalmente compreensível para eles. Essa ideia de aceitar um presente ou um tótem da paz implica uma escolha. Mas, e se alguém mudar de ideia? Isso nos leva à próxima grande questão. Uma vez que alguém é salvo, esse presente pode ser perdido ou devolvido? A frase "uma vez salvo, salvo para sempre" é muito popular, mas será que ela se sustenta quando a gente olha para a narrativa bíblica como um todo? O pastor Cavalcante aponta um padrão fascinante nas parábolas de Jesus que mostra uma responsabilidade que vai aumentando. A ovelha perdida, que é 1% do rebanho, não tem como voltar sozinha. O pastor vai atrás dela. A moeda perdida, 10% do dinheiro da mulher, é um objeto, não pode fazer nada, precisa ser encontrada. Agora, o filho pródigo, que representa 50% dos filhos de um pai, ele conhecia o caminho de casa. A porta estava aberta, mas a decisão de se levantar e voltar, essa teve que ser dele. E isso se conecta a um conceito bíblico muito sério. A apostasia é o ato de abandonar a fé. A própria lógica da palavra já diz tudo, né? Não dá para abandonar algo que nunca se teve. Então, embora a Bíblia ensine que nenhuma força externa pode arrancar um crente da mão de Deus, ela deixa em aberto a possibilidade de que uma pessoa, por vontade própria, escolha soltar essa mão e ir embora. Então, como é que todas essas peças se encaixam?
Para a gente ter a visão completa, a gente precisa conectar a salvação pessoal com a ideia cósmica do reino de Deus e a realidade do juízo final. Uma visão poderosa do profeta Daniel nos dá estrutura para isso. Ele vê uma estátua gigante feita de vários materiais, representando a ascensão e a queda dos frágeis reinos humanos ao longo da história. Mas aí, uma pedra cortada sem o auxílio de mãos humanas atinge e esmaga a estátua. Essa pedra representa o reino de Deus, que é o próprio Cristo, um reino que não pode ser abalado. E é aqui que tudo se conecta. Ser salvo não é só um plano de fuga pessoal, ou um ingresso para a vida após a morte. É um resgate. É ser transferido de um sistema, o sistema frágil e decadente dos reinos humanos, a estátua, e ser enxertado numa realidade completamente nova e inabalável, a pedra, o reino eterno de Deus. E assim a gente volta ao enigma do começo. A salvação é essa dança entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Se Deus já sabe de tudo desde o início, qual é o peso real das nossas escolhas? Essa é a tensão que mora no coração da fé, essa interação misteriosa entre a onisciência divina e a genuína liberdade humana, que nos deixa refletindo sobre o significado da nossa própria resposta a esse chamado.